Aplaude mais forte ao Senhor, você que pode. Bota a força nessa mão aí, querido! Oh, aleluia! Oh, glória a Deus, aleluia! Saúdo a todos com a santa paz do Senhor Jesus, amém? Quem está contente com o Senhor, diga graças a Deus. Só aqueles que acreditam em um tempo novo da parte de Deus na tua vida, diga aleluia. Pega a tua Bíblia comigo, por favor. Pega a tua Bíblia comigo, por gentileza. E abra a tua Bíblia comigo no primeiro livro de João. Não é o Evangelho de João, é a primeira carta de João. Oh, glória! Quero glorificar e exaltar ao Senhor pela chance que Ele me dá de mais uma vez poder compartilhar com a igreja que vai morar no céu uma palavra de alto nível de conhecimento, uma sabedoria oculta e mistério, a fim de que você entenda que é tempo de você e a tua casa servir ao... Diga, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Serão 7 semanas, uma linha profética, uma nuvem que te acompanhará até a última quinta-feira, e eu tenho certeza que grandes coisas acontecerão. E Deus me deu para compartilhar com os irmãos hoje uma mensagem diferente das que eu já ministrei aqui. Mas eu acredito que durante a palavra você vai compreender o porquê. A primeira carta de João, nunca peguei um trânsito tão intenso como eu peguei hoje. Por um momento eu achei que eu não iria conseguir chegar. Mas Deus é muito bom, né? Deus é muito bom. Misericórdia dura para sempre. Primeira carta de João 4. Primeira carta de João, capítulo de número 4. Só aqueles que encontraram, diga, Jesus está voltando. Quem não encontrou, diga, eu sei. Eu quero ler com os irmãos apenas um versículo, que é o versículo de número... Eu não sei qual é a linguagem que você usa. Eu vou ler o versículo na linguagem corrigida. Depois eu vou pegar uma atualizada. Vamos ver. Primeiro livro de João 4, o versículo é de número 18, que diz assim: no amor não há medo, antes o perfeito amor lança fora o medo, porque o medo envolve castigo, e quem tem medo não está aperfeiçoado no amor. Em outra linguagem está assim, ó: no amor não há temor, antes o perfeito amor lança fora o temor. Porque o temor tem consigo a pena, e o que teme não é perfeito em amor. Deixa eu ver como está aqui. Meu Deus, essa igreja está cada vez mais linda, né, gente? Pessoa que é de fora, se não for liberta, sente inveja, né, gente? Deus te dá estrutura. Olha o tamanho, gente. Olha como eu fico lá, gente, na tela. Gente do céu, eu nunca vi minha nuca. Olha, gente do céu. Ai, Senhor, me ajuda a lidar com isso aqui, Senhor. Aleluia. Oh, glória. Olha. Gente, eu nunca fiquei tanto telão assim. Aqui, ó. No amor não há. Ao contrário, o perfeito amor expulsa. Gostei, eu amo demais a linguagem daqui. Expulsa o. Porque o medo supõe aquele que tem não está aperfeiçoado no... Diga assim comigo: Senhor, eu creio na liberação do Senhor sobre a minha vida hoje aqui. Amém? Pastor Oswaldo, pastor Davis, pastor Wagner, eu amo demais a família. Tenho uma admiração muito grande. Que Deus permita essa aliança continuar até o dia
do arrebatamento. Quero declarar o quanto eu respeito, o quanto eu acredito na direção a qual Deus tem dado para cada um de vocês. Viva o Senhor como viva a minha alma, que enquanto eu viver, viva eu para servir vocês. Melhor é aquele que serve. Aí no teu lugar, diga comigo: Senhor, rasga tudo, mas fala comigo. Eu preciso ouvir a tua voz. No final do culto, se você me der a oportunidade, eu vou te apresentar um dos DVDs que eu trouxe. Eu trouxe alguns DVDs novos, que fala sobre relacionamento, que fala sobre crise emocional, sentimental. Aí você me dando a chance, eu posso recomendar um para você. E trouxe as camisetas para quem já estava me cobrando o tamanho G. Então, não vou sair daqui devendo para ninguém. Diga comigo: Senhor, eu quero te ouvir. Fala comigo, em nome de Jesus. Amém. Amém, amém. Então você começa a observar que Deus falou com Josué. O Senhor falou de maneira especial com... E por isso que lá no capítulo 24, ele declara que ele não sabe quem o povo iria servir, mas ele tinha certeza de quem ele e a casa dele iria servir. E ele deixou de maneira declarada: eu e a minha casa serviremos ao... Eu e a minha casa serviremos ao... Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. E aí, orando ao Senhor em relação a essa direção que Deus deu para o sacerdote desta casa, o Senhor começou a falar comigo nesse texto que eu acabei de ler. E esse texto logo me levou a me lembrar de uma matéria que eu tive na escola com uma professora de português, e ela ensinou para mim o que era sinônimo e antônimo. Acho que todo mundo lembra dessa aula, sinônimo e antônimo. Se você não se lembra, vai lembrar sim. Hoje você vai lembrar sim dessa aula, porque Deus precisa falar com você. Diga: eu creio. Exemplo, aqui sinônimo de alegria. Não, sinônimo. Isso aí é antônimo. Aí você está vendo? O inimigo querendo te envergonhar assim. O sinônimo de alegria: felicidade. O que mais? Agora vai ficar caladinho. O que mais? Regozijo. O que mais? Euforia. Eu gostei de euforia. Já uma coisa assim que remete. Aí o que mais? Oi? Eu entendi outra coisa. Júbilo. Agora vamos lá. O sinônimo de tristeza. Não, sinônimo, a gente não foi para antônimo ainda. Não, de tristeza? Amargura, o que mais? O quê? Melancolia, o que mais? Angústia. Depressão, o que mais? Sinônimo. Agora vamos lá. O antônimo de claro. O antônimo de, deixa eu ver, de amor. De amor? Ódio. Antônimo de ódio. De amor. Foi que a vida toda eu achei. Porque na escola a gente aprende que o antônimo de amor é o... Mas a Bíblia diz outra coisa. A Bíblia diz que é um medo. O contrário ao amor é o... E entra a minha professora de português e a Bíblia, desculpa, vou ficar com a Bíblia. Se a Bíblia diz que o contrário de amor é o contrário de amor é o... E João está escrevendo que Deus é... Se Deus é amor e o contrário do amor é o... E não o ódio... A Bíblia diz que quem ama lança fora todo e quem carrega o medo vive uma pena, ou seja, vive um castigo. Aquele que ama está aperfeiçoado em Deus. Agora, aquele que arrasta medo não pode ser aperfeiçoado, não pode ser. Se o Senhor está falando aqui que o contrário do amor é o... E se Deus, Ele é... E se você arrasta medo, você não está aperfeiçoado no... Tão simples. Simples. Se você ainda arrasta medos, pauras, se você arrasta fobia, pânico, desespero, assombrações, fantasmas, você precisa entender
que talvez você não tenha tido ainda um verdadeiro relacionamento com Deus. Porque se Deus é amor, e se você está aperfeiçoado no amor, desculpa, não tem como você arrastar na tua vida, não tem como você arrastar na tua vida medo. Então hoje você começa a entender que as famílias não estão conseguindo servir ao Senhor. Um homem e uma mulher não está conseguindo ter um relacionamento com Deus. Um adolescente ou um rapaz não está conseguindo firmar a aliança dele com Deus, porque existe algo dentro dele que vem aprisionando, algo dentro dele que vem amarrando, algo dentro dele que vem mantendo ele em cativeiro. E nós chamamos isso essa noite de medo. Olha para quem está perto de você e diga assim: a maior ferramenta do diabo contra as famílias é o medo. Porque se o diabo conseguir implantar em cada um de nós se o diabo conseguir, colocar dentro de cada um de nós nós não conseguiremos ser aperfeiçoado e se não conseguiremos ser aperfeiçoado jamais conheceremos a Deus. Então, se a maior ferramenta do diabo contra o amor eu e você precisamos entender como precisamos ser libertos, como precisamos fluir e como precisamos ser liberados em Deus. Então, se Deus ele age na esfera do amor, escuta, se Deus ele age na esfera o império das trevas age na esfera olha para quem está perto de você e diga assim: o adversário fará o seu império agir no medo. Agora, olha para quem está do outro lado, para não ficar com inveja, que agora tem isso no meio gospel. Olha para quem está do outro lado e diga assim, ter medo é ter fé no diabo. É o que eu digo para algumas pessoas: se assistir aquele filme vai provocar em você, não assista. O medo é a maior zona de entrada para o império das trevas na tua alma. Se alguma coisa vai acabar gerando em você o medo, em nome de Jesus, se afasta, recua. Hoje o Senhor manda eu te dizer: é tempo de você ser aperfeiçoado no amor. É tempo de você ser aperfeiçoado no amor. É tempo de você ser aperfeiçoado eu disse no amor. E aí você vê João dizendo que quem está no perfeito amor consegue jogar fora, consegue abrir mão, consegue lançar fora todo aqui na versão que foi colocada aqui, foi projetada, está escrito que aquele que experimentou amor consegue expulsar diga comigo, o medo existe, mas só é real dentro de mim. O medo ele existe, mas ele só se torna real dentro de você. Porque o medo nada mais é do que uma voz que grita dentro de você dizendo: você não pode. O medo é uma voz que grita continuamente dentro de nós: você não pode, você não pode, você não. E todas as vezes que você dá ouvido para o medo cresce. Olha para quem está do teu lado e diga assim: é um sentimento que cresce para dentro. E como João disse aqui, como João disse no capítulo 4, versículo 18, o medo ele traz consigo a pena. Olha aqui para mim, o medo ele traz consigo o medo ele traz consigo e pena é castigo. Escuta, pena não ouvi, pena quanto maior for o seu, cada vez mais você vai se castigando, cada vez mais você vai se penalizando. E para Josué ter chegado a dizer no capítulo 24, porém eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Deus deu capacidade para ele vencer os seus. A palavra medo aparece na Bíblia 366 vezes. Quantas vezes? Deus diz: não tenham. Se o ano tem
e o ano bissexto tem 300 e... Deus pensou até no ano bissexto. E deixou um não tenha medo para cada dia do... Se é um ano normal, sobra um não tenha medo. Se é bissexto, está justinho. Agora, para o Senhor deixar na Bíblia 366 vezes não tenham... É porque Ele sabia que em algum momento na nossa vida nós seríamos tomados pelo... Esses dias eu ouvi alguém dizendo, e eu vou repetir: um barco ou um navio não afunda pela água estar do lado de fora. Um barco e um navio só afunda quando a água entra para o lado de... O medo jamais te afetará, desde que ele esteja do lado de... Agora ele te afunda quando você traz ele para o lado de... E se Deus deixou 366 vezes, não tenham medo, não tenham medo, não tenham medo, é porque Ele sabia que em algum momento da nossa vida, nós iríamos sentir. Nunca se falou tanto na igreja sobre autoconhecimento. Nunca eu ouvi na igreja os pastores, pregadores falar tanto de autoconhecimento como eu tenho ouvido ultimamente. Sabe por quê? Porque a igreja está amadurecendo, a igreja está crescendo, a igreja está saindo da ignorância e tem entendido que não dá para responsabilizar os outros pela nossa cura e pela nossa libertação. Quando você entende que você é responsável pela sua libertação, as coisas começam a acontecer. Para de responsabilizar o pastor da tua igreja. Para de responsabilizar aquele pregador que você admira. Para de responsabilizar o teu amigo. Para de responsabilizar o teu líder pela tua cura e pela tua libertação. Você é responsável pela tua libertação. Você é responsável pela tua libertação. E você precisa entender que se você quer viver livre, se você quer vencer algemas e cadeias, o caminho é longo e é doloroso. Porque ser liberto envolve dor. Ser liberto envolve... E é Deus te desafiando 24 horas por dia. Porque aquilo que não é desafiado não é transformado. Diga assim comigo: eu preciso trazer a minha casa aos pés do Senhor. E esse mover precisa começar em mim. Quantas pessoas que têm medo do amanhã? Não, eu conheço pessoas que têm medo do amanhã. O que vai ser de mim? Quantas pessoas que eu conheço que têm medo de falar em... O que? Tem medo de falar em público. Ela canta demais. Ele tem uma oratória e ele tem uma didática fantástica, mas dá um microfone na mão dele e coloca a igreja ali sentada. Trava, porque tem medo de falar em... Quantas pessoas têm medo de dormir com a luz? Quantas pessoas têm medo de ficar em lugar fechado? Quantas pessoas têm medo de dirigir? Quantas pessoas têm medo de avião? Eu. Isso sempre foi declarado. Medo não, chega a ser pânico, paura. Cadê o Rodrigo? Esses dias eu peguei um avião aqui com um menino aqui da igreja. Mas olha, eu fui chorando o voo inteiro. Eu olhei para ele, ele estava dormindo. Se eu tivesse uma arma, eu atirava. Raiva, como a pessoa consegue dormir? No avião, gente. As pessoas falam para mim: toma um remedinho, aí cai, eu tento me salvar como? Aí sempre tem um endemoniado que diz assim: mas caiu, ninguém se salva. Aí o avião do Chapecoense salvou uma galera. Tem um piloto amigo meu que disse assim para mim: o lugar melhor para sentar no avião é no fundo. Porque o fundo é o primeiro que tem um impacto, é o último que tem um impacto, então a chance de se salvar é grande. Agora quem sentou na asa já era. Porque o combustível fica na asa. Tá entendendo? Explodiu, bagaçou, já era. Entendeu? Vai ver a glória no céu na hora. Então quem tem medo, eu agora não estou ajudando. Você está entendendo? E você que tem medo, já tem que orar para Deus para nunca voar comigo. Você olhou para a minha cara, você tem certeza que vai cair. Que eu consigo passar isso na cara. E aí você começa a observar que mesmo o meu medo de voar, ó, aqui, ó, o meu medo de... Nunca me levou a cancelar um voo. Nunca me levou a cancelar uma agenda ou a trocar a data.
Sabe por quê? Porque eu entendi que o medo ele só cresce se eu dou legalidade para ele. O medo ele só vai crescendo se eu permito ele me paralisar. Hoje o Senhor manda eu te dizer: para de legalizar aquilo que te faz sofrer. Para de romantizar esse relacionamento que já deu o que tinha que dar. O camarada não te respeita, o camarada te humilha, pisa em você e você ainda trouxa, romantiza esse relacionamento, se chu. Quem vive se rastejando, não reclame por te pisotearem. Não tem como as pessoas não te pisotear se você não decidir se levantar. Olha para quem está perto de você e diga assim: chega de se tornar refém de alguém pelo medo de perder. Pessoas que têm medo de casar. Não, que você já está amaziado, ó. Tempo, falou de casar, você toma até diazepam. Ah, mas por que tem que casar? Tá bom assim. Casar por quê? Casamento é só um papel, é um papel que Deus quer. Por quê? Porque a hora que você nasceu, teve um papel que foi imprimido, que é a certidão de... Quando você morre, tem um papel, que é o atestado de... E quando você decide gastar o resto da tua vida do lado de alguém, não tem que ver papel, por quê? Ah, mas é a lei do homem, Colossenses 1,16. Porque em Cristo foram feitas todas as coisas, governos, tronos, leis, tudo. É Deus que constitui a lei. E o que é ligado na terra é ligado no céu. Ah, mas aí eu caso, aí separou, tem que dar um monte de coisa para ela. Já ficou 5 anos com ela, já tem as coisas para ela. Que a lei agora não te libera de nada. E ainda se ela exigir com o advogado pensão, você ainda tem que pagar. Você está vendo? Você está zoado. Aí, mas pera um pouco. E eu tenho que casar por quê? Porque o mundo espiritual funciona com aliança. E o mundo invisível não age, reage. E é isso que eu e você precisamos entender. Que é tempo de você romper com os seus medos. Romper com os seus... Agora esse teu medo de casar é porque você viu a vida toda a tua mãe sofrendo com o teu pai. Você viu o casamento dos seus irmãos ruir. Você viu o casamento dos seus tios ruir. Você viu o casamento das suas primas não dar certo. E a maldita projeção, você achar que vai se repetir na tua vida a bagaceira que já correu por 3 gerações na tua família. Só que hoje o Senhor manda eu te dizer: com você a história é outra. O Senhor manda eu dizer para algumas pessoas: a história de 3 gerações na tua família não vai se repetir na tua vida, porque todo o mal que correu por 3 gerações cairá por terra essa noite através do glória que o meu Deus vai colocar na tua boca. Hoje o Senhor manda eu te dizer: te prepara, porque nada mais vai impedir a tua vitória. O tempo da virada essa noite simplesmente chegou, disse o Senhor. Diga comigo: eu preciso romper com os meus medos. Tem pessoa que tem medo de morrer sozinho. Tem pessoas que têm medo de perder a amizade. E aí se submete à humilhação, fica mendigando o sentimento, fica cobrando amor. Amor cobrado não é amor. E até quando você vai ficar mendigando sentimento dos outros? Ah, mas e se eu perco essa amizade? Perder, perdeu. Agora estou entrando no avião assim, que nem Esther. Morrer, morreu. Chegaram para Esther e disseram assim: ó, aqui no reinado de Suzã não é festa do caqui não, viu, moça? Se entrar lá para falar com o rei sem autorização, morre. Ela falou: então a igreja jejua por mim porque eu estou entrando. Mas perigoso. Ela falou: morrer, morreu. Perder, perdeu. Você já perdeu tantas vezes, não vai morrer se perder mais uma vez. Porque perder faz parte da vida. E o medo nada mais é do que o risco de perder. Quando você não quer correr o risco de... Quando você não quer correr o risco de... Você sente... E esse medo atrapalha o teu relacionamento com... Diga assim comigo: eu preciso romper. Aí você se torna refém de amigos. Aí você se torna refém desse namoro.
você se torna refém da sua noiva, você se torna refém nesse casamento, você entrega totalmente o controle das suas emoções na mão de outra pessoa, simplesmente por medo de perder ela. A Bíblia diz que Jó era um homem fiel, temente a Deus e se desviava mas a Bíblia diz, ele tinha medo de perder todo o seu, e por ter medo de perder todo o seu, perdeu. Olha para quem está perto de você e diga assim: ter medo é legalizar a entrada do diabo na tua vida. Tem gente que tem medo de engordar. Aí esse teu medo te faz cortar da tua alimentação aquilo que te fará saudável. Aí você começa a cortar cada fonte de energia que faria os seus dias na terra prolongar. Mas eu estou com um caso agora de uma criança que está tendo que ser hospitalizada, vira e mexe, tomar soro, porque não quer comer mais. E aí a psicóloga conseguiu tirar da criança que ela tem medo de engordar, por causa das conversas que houve das tias, das primas e da mãe com a avó. Aquilo registrou na criança que se ela comer, ela vai engordar. Aí você começa a observar, você acabando com a tua saúde, não, sem contar a anorexia, que a pessoa já não tem mais onde emagrecer e ainda está com medo de comer. Por quê? Porque o medo, ele começa a liberar na tua vida pauras, fobias. Aí hoje a gente tem uma igreja doente, onde a pessoa é desequilibrada, a pessoa treme, com síndrome do pânico, com transtorno obsessivo compulsivo. Hoje é cada fobia dentro da igreja que você já não vê mais um povo curado e sarado, porque legalizou a entrada do diabo através do medo. Tem gente que tem medo de ser demitido, tem gente que tem medo de ser mandado embora sem direito a nada, tem gente que tem medo de abrir uma empresa, tem medo de viajar, tem gente que tem medo de ser feliz, e acaba arrastando uma vida desgraçada, acaba arrastando uma vida de angústia, uma vida de tristeza, por medo de ser feliz. Olha para quem está perto de você e diga assim: chega de passar metade da tua vida reclamando da outra metade. Hoje você vai romper. Então João deixa bem claro para a igreja que o que vem atrapalhando o amor, o que vem atrapalhando o relacionamento do povo com Deus é o medo, não ouvi, tem gente que tem medo de gente. Tem gente que tem medo de gente. No livro de Deuteronômio, capítulo de número 7, versículo 21, o Senhor diz assim para o povo de Israel. Escuta, o Senhor diz assim para o povo porque o negócio é o seguinte: do Egito a Canaã era uma caminhada de 15 dias. Quantos dias? Mas se eles pegassem o caminho de 15, eles iam se encontrar com os filisteus. E os filisteus arregaçavam na batalha. Pensa uns camaradas que explodia a bomba, tinha estratégia, tinha técnicas de batalha. Os camaradas era de arregaçar, era virado no giraia, Giban, Changeman, Gogol Fire, para quem é mais antigo, Spectroman. Os camaradas arrebentavam na batalha. E Deus, se fizesse eles catarem o caminho de 15 dias, Deus sabia que ao se encontrarem com os filisteus, eles iriam sentir e iriam voltar para o Egito. Então disse assim, Deus recalculou a rota, botou no Waze, e aí de 15 dias a rota deu 40 anos. Obrigado, Deus abençoe você. Sabe o que você precisamos entender? Que 40 anos para 15 dias tem uma diferença, sim ou não? Deus só recalculou a rota para que eles não sentissem, porque o medo ia acabar com todo o propósito. Olha para quem está perto de você e diga assim: é tempo de vencer seus fantasmas, seus medos.
Aí em Deuteronômio 7, versículo 21, Deus diz assim para o povo dele: não tenha medo diante deles, não tenha medo diante, porque eu, o Senhor, estou convosco, e eu sou um Deus grande e terrível. Não tenha medo diante deles, porque eu estou no meio de vós, e eu sou um Deus grande e terrível. Eu sou um Deus grande eu sou um Deus grande Aí se você ler o livro de Hebreus, capítulo de número 13, versículo 6, o Senhor diz assim, ó: de modo que é tempo de declarar com ousadia. De modo que é tempo de declarar com... não tenho medo, porque é Deus que me ajuda. O que o homem pode fazer contra mim? De modo que é tempo de declarar com ousadia. De modo que é tempo de declarar com ousadia. É Deus que me ajuda. E quem é o homem para que eu tema? Diga comigo, eu preciso declarar com ousadia que é Deus que me ajuda. É Deus que me ajuda. Se é Deus que nos... para com essa gratidão eterna. Até quando você vai ficar comendo na palma da mão de todo mundo só porque a pessoa... o Senhor manda eu te dizer. Para de tratar a pessoa como se ela fosse o Deus, como se ela pudesse resolver a tua vida, te colocar no céu ou no inferno. É Deus que te ajuda, irmã. Escuta, é Deus que te ajuda. Escuta, é Deus que te ajuda. Se é Deus que nos... vamos sair da palma da mão dos outros hoje. Você está refém financeiramente dos seus pais. Você se tornou refém financeiramente do seu marido. E hoje em dia você enfrenta cada humilhação. Você enfrenta cada situação, simplesmente porque é Ele que paga a sua fatura. Ah, mas se Ele largar de mim eu passo fome, você está vendo? O medo já arrancou de você a tua capacidade de acreditar em si mesmo. Olha para quem está perto de você e diga assim, declara com ousadia que é Deus na sua vida. Quando eu entendo que é Deus que é na minha vida, quando eu entendo que é Deus que me ajuda, eu não como na palma da mão de ninguém, e eu não fico refém de ninguém. É isso que o meu Deus quer fazer na tua vida a partir de hoje. Quer tirar você da palma da mão de uma meia dúzia de palhaço que acha que pode mandar e desmandar em você só porque faz alguma coisa por ti. Você tem um Deus poderoso que faz muito mais. Você tem um Deus poderoso que pode fazer infinitamente mais. E Ele manda eu te dizer, de modo que é tempo de você declarar com ousadia que sou eu que te ajudo, sou eu que te ajudo, sou eu que te ajudo, sou eu que te ajudo. Então não tenha medo dos outros. Bate no teu peito e diga assim, é Deus que me ajuda. Não, bate no teu peito e diga assim, é Deus que me ajuda. Pastores reféns de deputados, vereadores, pastores refém de empresários na igreja. O empresário ditando o que a igreja tem que fazer ou não, porque o dízimo dele é maior. Só acatei o dízimo no nariz, querido. Essa igreja não está à venda, esse ministério não está à troca. Essa vinha é de papai, foi papai que deu. E aqui só tem um que nos ajuda, aqui tem um que mantém, aqui tem um que supre. O nome dele é Yahvé, o nome dele é El Shaddai. É Ele que patrocina, é Ele que paga a conta, é Ele que te exalta. Diga para quem teve coragem de sentar do teu lado, se ele aponta, ele paga a conta. Se ele chama, ele patrocina. Se ele aponta, ele paga a conta. E se ele chama, ele patrocina. Então para de esperar do homem, porque quem te ajuda é o Senhor. Quem te ajuda é o Senhor. E a Bíblia relata em Hebreus 13:6 que a gente tem que declarar com ousadia todos os dias, quem me ajuda é o Senhor. 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 Quantas vezes você disse hoje que quem te ajuda é o... Levantou de manhã, vai escovar o dente, olhou no espelho e diz:
Abriu a câmera para tirar uma selfie, viu tua cara feia, diga. Olhou no retrovisor para fazer uma ultrapassagem, viu a tua cara feia, diga quem? A Bíblia diz que nós temos que declarar com ousadia que quem nos ajuda é Ele, quem faz é Ele, quem libera é Ele, quem move é Ele, quem libera é Ele, quem concretiza é Ele e quem cumpre é Ele. Diga comigo, eu creio. Mais uma vez, eu creio. A Bíblia diz no primeiro livro de Timóteo, capítulo de número 1, eu, Senhor, não dei para vocês um espírito de medo. Eu, Senhor, não dei para vocês um espírito de medo. Então por que vocês estão sentindo medo? Se o espírito que eu derramei sobre vocês é de ousadia e coragem. Ousadia e coragem. Ousadia e coragem. Ousadia e... O diabo está tentando nos paralisar através do... Escuta, o diabo está querendo nos impedir através do... Só que hoje o Senhor mandou eu te dizer, não tenha. No livro de Neemias, capítulo de número 6, versículo 9, o Senhor coloca uma construção para Neemias. Deus desafia ele a reconstruir não somente as muralhas, mas o templo de Jerusalém. No versículo 9 do capítulo 6 ele diz assim, ó, todo mundo começou a tentar me botar medo. Os profetas, as profetisas, até Semaías, que era cheio de Deus, tentou me amedrontar, tentou me, mas aí eu disse, Senhor, esforça as minhas mãos. Quando todo mundo estava tentando me botar, eu disse, Senhor, fortalece as minhas. Não importa quantas pessoas estão dizendo que você não pode, porque o medo é uma voz que grita na alma, você não pode. O medo é uma voz que grita dentro da alma, você não consegue. O medo é uma voz que grita dentro da gente, você vai perder, não vai dar certo. E todas as vezes que você ouve essa voz, o medo cresce. Neemias começou a ouvir essa voz, não só dentro dele, mas na boca de todos os irmãos, inclusive na boca do profeta Semaías, que não ia dar certo, que ele não ia conseguir, que ele não podia. Mas ele se apresentou diante de, e só pediu uma coisa para o Senhor, fortalece as minhas, porque se o Senhor fortalecer as minhas, eu não terei, abre as suas mãos aonde você está. Diga assim comigo, nada mais vai me impedir de acreditar que já deu tudo certo. Por isso, uma coisa, Senhor, eu te peço, fortalece as minhas mãos. Até quando você vai sentir medo de engravidar de novo só porque você sofreu 3 abortos? Não é porque você sofreu 3 abortos que vai sofrer o 4º. Não é porque você não passou em 3 entrevistas de emprego que não vai passar na 4ª. Não é porque você repetiu a OAB 2 vezes que você vai repetir de novo. Ah, mas e se não der certo? Não deu certo tantas as vezes que se não der mais uma vez. Todas as vezes que eu posso tentar e eu não tento, eu chamo isso de tira o teu direito de tentar mais uma vez. Hoje o Senhor manda eu te dizer, se ainda há mais uma chance, se permita. Ah, mas eu já vim de um casamento que não deu certo, eu não quero mais homem na minha vida, eu não quero mais mulher na minha vida. Autossabotagem é você impedir o que Deus tem com você com medo de não dar certo de novo. Ah, mas na minha família ninguém venceu, pois através da tua vida Deus vai quebrar tudo isso. Ah, mas na minha vida não tem ninguém que enriqueceu, então o negócio vai mudar agora, porque eu creio que algo vai acontecer na tua vida financeira nas próximas 24 horas. Hoje o Senhor manda eu dizer para pessoas que estão aqui, se há mais uma oportunidade, se permita. Se há mais uma chance, se permita. Diga, eu paro
com a autossabotagem hoje. Diga para umas 2 pessoas, tenta mais uma vez. Sabe quando a gente passa o cartão, aí cartão não aceita, a gente fala, tenta mais uma vez? Às vezes passa, mas às vezes não. Mas é um risco que a gente, pronto. O medo é quando você não aceita correr. Agora, o que é coragem? Coragem é quando você enfrenta todos os riscos. Mas tem o risco de perder, eu vou correr esse risco. Tem o risco de não dar certo, então eu vou correr esse risco. Tem o risco de eu não conseguir alcançar a nota, então eu vou correr esse risco. Tem o risco de eu não conseguir ler a partitura, então eu vou correr esse risco. Tem o risco de eu não conseguir falar o texto bíblico, então eu vou correr. Escuta, coragem é quando Deus nos dá a capacidade de correr todos os. Diga, eu preciso se permitir. No livro do profeta Isaías, capítulo 41, versículo 10, diz assim, ó. Não temas, não temas. Não, isso é um louvor. 41, 10. Não temas e não te assombres, porque eu sou o Senhor teu Deus, que te fortalece, que te ajuda, que te sustenta com a destra da minha justiça. Será que você entendeu? Não tenha medo e nem fique espantado, porque eu sou o Senhor teu Deus, que te fortaleço, que te ajudo, que te sustento com a destra da minha justiça, com a destra da minha. Diga para quem está perto de você, não tenha medo e nem se espante, porque você tem um Deus que te fortalece, que te ajuda, que te sustenta com a destra da sua justiça. Agora, se o meu Deus me fortalece, me ajuda e me sustenta, você acha que eu vou ficar na palma da tua mão? 1000 cairão do meu lado, 10.000 à minha direita, mas eu não serei? Porque eu tenho um Deus grande e terrível, que me fortalece, que me ajuda, que me sustenta, está no meio de nós, e não nos deixará ser envergonhado. Diga comigo, sentir medo é deixar de confiar. E eu encerro Josué capítulo de número 1, versículo 9. Não te mandei eu? Não fui eu que liberei uma voz de comando? Não fui eu que te escolhi? Não foi você que me escolheu, fui eu que te escolhi. Não fui eu que te chamei? Não fui eu que liberei uma palavra? Então, não tenha medo. E nem se espante, porque eu serei contigo por onde quer que ir. O Senhor teve que dar uma notícia terrível para Josué. Moisés é morto. Se levanta. Não dá tempo de chorar. Não dá tempo para ir para o velório. Escuta, levanta. Agora é com você. Agora é com. A hora que ele se levanta, a primeira coisa que ele sente é. Não vi. A primeira coisa que ele sente é. Pergunta para mim, por quê? Simplesmente porque ele ia substituir Moisés. Sabe quando você tem que substituir uma pessoa que você admira, respeita e considera, e que inconscientemente você acha ela melhor que você? Eu aprendi uma coisa, sempre vai ter alguém mais bonito que a gente, alguém que prega mais que a gente, alguém mais rico que a gente, alguém mais inteligente, sempre vai ter alguém melhor. E se você ficar se comparando, você vai acabar se limitando. Mas ela faz desse jeito, só que você não é ela. Mas ela prega dessa forma, você não é ela.
Eu lembro que quando eu comecei a pregar, alguns camaradas disseram assim, se você continuar pregando desse jeito, não vai dar certo. Eu falei, pô, mas eu prego como então? Porque eu prego é assim. Gostou, gostou, não gostou, não tira xerox. Até quando você vai ficar se desconstruindo, até quando você vai ficar se descaracterizando para agradar os outros? Esse é o problema de se comparar com os outros. A gente começa a sufocar, silenciar quem a gente é. E hoje em dia, a pergunta que Deus te faz é, quem é você atrás daquela selfie? Quem é você atrás dessa máscara? Quem é você quando ninguém te vê? Quem é você quando as luzes se apagam? 10 coisas que você faz e ninguém sabe, Deus sabe. Passou a vida toda sendo quem você não era, para agradar marido, para manter casamento, para agradar a família inteira. E o que você ganhou? Está depressiva à base de Rivotril, diazepam, Gardenal, vendo anjo onde não tem. Está louca. A hora que Josué se comparou com Moisés, ele sentiu medo. A hora que ele se comparou com Moisés, ele sentiu. Ele abriu o mar vermelho. O cajado dele virava serpente. Ele transformou a água em sangue. Ele fez chover pão. Josué, você não é ele. Com você o mistério é outro. Então, não tenha. Sabe qual é o problema de se comparar? É que todas as vezes que você se comparar com a tua cunhada, você se comparar com a tua irmã, você se comparar com aquela tua amiga, você vai sentir de não atender às expectativas. Sabe qual era o maior medo de Josué? É anunciar para 3 milhões de pessoas, 3 milhões, que Moisés estava morto e agora era ele. Por que ele ficou com medo? Porque a chance de ele ser rejeitado era grande ou pequena? Grande ou pequena? Pastor Osvaldo, pastor Deide, pastor Wagner anuncia um pregador aqui a semana inteira. De repente você vem aqui e o pregador não está. É um outro que não tem nada a ver. A igreja rejeita sim ou não? Tem gente que se levanta e vai embora. Mas não é o pastor Osvaldo que vai pregar? Eu vou. Mas não é o Além do Véu que vai cantar? Eu vou. Escuta. Por isso que na comparação as pessoas sentem medo. Sabe por quê? Porque não querem ser rejeitadas. Hoje em dia, ninguém quer ser rejeitado. Hoje em dia todo mundo faz tudo que tiver que fazer para ser aceito. Olha aqui para mim. Eu cansei de sentir a necessidade de buscar a aprovação dos outros. Gostou, gostou, não gostou, vai lamber sabão no asfalto. Gostou, gostou, não gostou, não repete, come uma vez só. Gostou, gostou, não gostou, manda vírus. Eu tenho cavalo de Troia. Eu mandei de volta. Olha para quem está perto de você e diga assim, é tempo de você entender que chega de buscar aprovação e agradar todo mundo. Não fui eu que te chamei, Josué. Olha aqui, ó. Não te mandei eu. Não fui eu que te escolhi. A primeira coisa que a gente tem que entender é quem chamou a gente. A segunda coisa que você tem que entender, para quem você está fazendo isso? Terceira coisa que você tem que entender, Deus não te levantou para agradar ninguém. Se te bloqueou, fez um favor. Tirou você do grupo, fez 2. Olha para quem está perto de você e diga assim, para de ter medo de desagradar. Por medo de desagradar, a gente vira trouxa de todo mundo. Tem gente que sai da nossa vida achando que vai fazer falta e fez um favor. O Senhor manda eu te dizer, segurar dói mais do que deixar ir. Só o TCXU. Fica romantizando essa praga. Hoje o Senhor manda eu te dizer, você merece ser feliz. E por medo de ficar sozinha, por medo de ficar sozinho, você fica conservando essas tranqueiras perto de você. Fui eu que te chamei, Josué. Fui eu que te convoquei. Fui eu que te escolhi. Não tenha, porque eu serei contigo por onde quer aqui. Por onde quer aqui. Um monte de gente torceu o bico quando Josué falou que o mistério era com ele. E todo mundo que torceu o bico, a Bíblia diz que morreu.
cova. Funeral. Hoje o Senhor manda eu te dizer, sou eu que estou te levantando. Sou eu que estou te exaltando. Ai de quem contrariar a minha obra na sua vida. Ai, diz o Senhor. Para encerrar, deixa eu dizer uma coisa aqui. Qual é o teu nome? Rosângela, nome da minha sogra. Lindo nome. Eu pego uma tábua de 10 metros. Uma tábua, pastor Osvaldo, de 10 metros. Uma largura, Rosângela, mais ou menos dessa aqui. Aí eu boto essa tábua aqui no chão. Aí eu vou pedir para você, Rosângela, andar em cima dessa tábua. Você anda? Se eu pedir para você andar em cima dessa tábua, você consegue andar? Tranquilamente. Não, dessa largura, Rosângela. Anda. Não cai. Botar aqui no chão, você anda. Tem condicionamento físico para isso. Consegue se levantar e andar. Sim ou não, Rosângela? Sim. Pronto. Tem capacidade de andar. Um pouco mais largo que essa escada. Eu quero que você tenha certeza. Consegue tranquilamente? Tem capacidade, Rosângela? Tem coordenação motora? Dessa aqui, querida. Andaria, sim ou não? Sim. Agora eu vou pegar essa mesma tábua e eu vou colocar em cima de 2 postes, de 7 metros cada um. Não. Oi? Não. Mas pera um pouco, Rosângela. É a mesma tábua. Oi? Mas não interessa, é a mesma tábua. Pensa que está no chão. É a mesma tábua, sim ou não? É a mesma Rosângela, sim ou não? Mas agora ela vai andar? Por quê? Por que o medo? Porque agora existe uma possibilidade dela. No chão não tinha possibilidade dela. Agora a 7 metros existe uma possibilidade dela. Você está entendendo que o medo nada mais é do que a possibilidade da gente. Então, quando a Rosângela viu a possibilidade que existia dela, ela disse, porque ela viu a possibilidade dela, mas na verdade ela já caiu. Porque quando você tem medo de fazer alguma coisa, com medo de cair, você já caiu. Por quê? Porque ter medo de tentar derruba mais que a queda. Se você tem medo de fazer algo que você tem capacidade, se você tem medo de fazer algo que você tem potencial, se você tem medo de fazer algo que você tem habilidade, você já se sabotou. Ela mudou de ideia. Escuta, ela mudou de ideia porque agora existe a possibilidade de não dar. Teu casamento não está dando certo por medo. A tua família não está na casa do Senhor por o teu medo de não conseguir, o teu medo de tentar, o teu medo de falar, o teu medo de se levantar, o teu medo de se posicionar. A minha família ficou desviada da casa do Senhor durante muito tempo. Minha família todinha era da Deus de amor. Os meus tios abriram igrejas em 36 países pela Igreja Deus de Amor. Passaram cada situação, passaram tantas provações, não suportaram e a minha família desviou em massa. Um dia Deus falou com o meu pai e com a minha mãe que era tempo de voltar. Os dois restauraram a aliança dele com Deus. E meu pai disse na sala, quando estava todo mundo reunido: a partir de hoje eu e a minha casa, nós somos em 4 irmãos. Tem a minha irmã mais velha, depois eu tenho um irmão, depois eu tenho uma irmã e eu sou o caçula. Meu pai reuniu todos nós na sala. Esse tema mexeu muito comigo, porque eu lembrei. Meu pai disse: a partir de hoje eu e a minha casa. Meu pai olhou para mim
olhou para o meu irmão, olhou para minhas irmãs e disse: se vocês não quiserem servir ao... Vocês têm 20 minutos para arrumar as coisas de vocês e sair dessa casa. Meu irmão arregalou o olho desse tamanho e disse assim: o que, pai? 20 minutos para arrumar as coisas e sair debaixo do meu teto. Eu não vou sustentar, eu não vou manter, e eu não vou cuidar de filhos que não queiram servir o meu. Meu pai tentou discutir meu irmão tentou discutir com meu pai deu um grito bem alto: cata as suas coisas e sai. Pergunta se alguém saiu. Minha irmã mais velha é pastora. Meu outro irmão é pastor. Minha outra irmã do meio é pastora. Eu também. Às vezes, com medo de perder a sua filha, você já perdeu ela. Às vezes, com medo de perder o seu filho, você já deu ele para o mundo. Você já entregou ele para um transtorno sexual, para uma dependência química. Hoje o Senhor manda eu dizer para pai de família, para chefe de família: se posiciona sem nenhum, porque eu vou te honrar. Deixa claro para a tua filha que lá dentro não tem nenhuma vagabunda, é uma mulher cheia de Deus e você tem uma voz profética na boca. Deixa claro para os seus filhos que lá dentro não tem nenhum vagabundo. Tem um homem que paga preço há mais de 10 anos na presença do Senhor e é cheio do Espírito Santo. Hoje o Senhor manda eu te dizer: chega de entregar a tua família para o diabo com medo de se posicionar. Se o medo é o sofrimento pela possibilidade das coisas darem errado, eu não terei medo. E se dar errado, eu vou tentar de novo, porque eu tenho um Deus que tem a última palavra. O medo vem da possibilidade das coisas darem. Ei, o medo vem da possibilidade das coisas darem. A hora que Davi viu o gigante, que não tinha perdido uma batalha, o camarada tinha mais de 3 metros, só a armadura dele tinha 50 quilos de armadura. Davi sentiu medo, sim ou não? Sim, até eu sentiria. Mas ele catou 5 pedras, mas derrubou o gigante só com... Mas catou quantas? Tacou quantas? Sobrou quantas? Mas tinha quantas? Tacou quantas? Sobrou quantas? Tinha quantas? Tacou quantas? Sobrou quantas? Tinha quantas? Gente, se ele só ia derrubar o gigante com uma, por que pegou 5? Vai se não dá a primeira, eu tenho a segunda. Se não der certo a segunda, eu tenho a. Se não der certo a terceira, eu tenho a. Se não der certo a quarta, eu tenho a. Se não der certo a quinta, eu corro. O medo é para aqueles que não querem correr o... Hoje eu tenho uma palavra para todos vocês: atreva-se. Saia daqui atrevida. Se o diabo encontrar com você nessa avenida, ele vai começar a cantar Solta o Cabo da Nela. Saia daqui atrevido. Atreva-se, sem medo nenhum de se arriscar. Porque Deus tem até o dia 31 de dezembro para mudar a história lá dentro da tua casa. E o mistério vai começar através de você. Se Davi pegou 5 pedras, sabendo que poderia existir a possibilidade das coisas darem, por que você não quer lidar com essa possibilidade das coisas dar errado? Hoje o Senhor manda eu te dizer: mesmo se der, eu te darei uma nova chance de viver a glória da segunda. Rosângela, eu botei a tábua lá no alto e você deixou a tábua arrancar de você o teu poder de escolha. Você deixou a possibilidade de você cair arrancar de você a capacidade que você tinha de andar na tábua. Você deixou a tábua
A possibilidade de você cair, arrancar de você o teu potencial, só porque eu levantei a tábua, você perdeu tudo que você é. Todas as vezes que a gente sente medo, a gente perde o nosso poder de escolha, a gente perde o nosso potencial, a nossa habilidade, a nossa capacidade, o nosso talento, os nossos dons, a nossa chamada, o nosso ministério. Você pode pregar, você pode cantar, você pode tocar, você pode fazer tanta coisa, mas por medo de falar em público, você sufoca tudo que Deus tem na tua vida. Josué, não tenha medo, pois você e a tua casa servirão. Sabe por que o medo paralisa? Porque o medo está no córtex frontal do cérebro. O córtex frontal do cérebro é a região no cérebro que nós usamos para decidir a nossa vida e para fazer escolhas. É a mesma região do cérebro que a gente usa para se relacionar, para se apaixonar, para amar. Então o medo aparece justamente em uma área do cérebro que arranca o teu poder de decidir e de escolher. Por isso que o medo paralisa. Só que quem experimenta o amor expulsa todo. Se coloca de pé. Quantos anos na tua vida você perdeu por medo? Medo do vestibular, medo do concurso público, trancou a faculdade por mais de 2 vezes, trancou no TCC, está enterrando o teu ministério, a tua chamada, por medo de pegar o microfone, por medo de subir no altar, cantar. Hoje o Senhor manda eu te dizer: chega, eu tenho que botar a tua casa para servir a mim. E não tem como você e a tua casa servir ao Senhor se você não começar a derrubar todos deixou de ter um relacionamento com Deus por medo de falhar, por medo de fracassar, por medo de pecar, por medo de não conseguir. Sabe a tua chamada? Sabe o teu ministério? Sabe a tua vocação? Você paralisou por medo de não conseguir. Ah, mas eu já falei tantas vezes, eu já fiz tanta coisa errada que eu acho que igreja não é para mim. Eu acho que igreja... eu cansei desse negócio de igreja. E vai para a igreja, nada muda. Na verdade não é vai para a igreja e nada muda. É que você já tentou tantas vezes servir a Deus, e em todas as vezes você se frustrou, você se machucou, você perdeu, que hoje, sabe aquele relacionamento? Sabe aquele compromisso com Deus? Você não consegue ter mais. E aí você me pergunta, por quê? Com medo de fracassar de novo. O medo de fracassar impede as nossas próximas vitórias. Sabe quando você percebe que você perdeu grande parte da tua vida por medo? Está com 30 anos, está com 38 anos, percebeu que você já está com 65 anos e não viveu um monte de coisa que Deus tem para você, que Deus tinha para você, por medo? Deixou de estudar,
deixou de viajar, deixou de casar, deixou de engravidar, deixou de pregar, enterrou, sufocou, silenciou tantas coisas na sua vida por medo. Hoje é vítima de uma síndrome do pânico, de um distúrbio, de um desequilíbrio, de um transtorno, de uma fobia. E hoje o Senhor trouxe você aqui, para que você entenda que o teu tempo de se sabotar acaba hoje. O primeiro passo para se libertar é entender que você precisa ser liberto. Escuta, o primeiro passo para a libertação é entender que você precisa ser liberto. Eu tinha 2 medos. Hoje eu só tenho um, que é o de avião. Mas eu vou, gente, eu vou. Coragem não é a ausência do medo, mas é a capacidade de vencer o medo. O meu outro medo, Davis, era de galinha. Todo mundo sempre riu de mim, por isso que eu nunca falei. Pavor de galinha, de chorar. Uma vez eu deixei de fazer um trabalho em uma aldeia, porque tinha um monte de galinha. Fiquei dentro do automóvel e eu chorava. Eu dizia, eu não vou descer, isso é tudo demônio. Eu não vou descer. Uma vez num almoço de família, eu contei o que tinha acontecido. Aí meus irmãos deram risada e disseram assim, também o que acontecia na chácara do vovô, né, no sítio do vovô. Eu falei, o que acontecia? Aí meus irmãos me contavam, quando eu tinha 2 aninhos, 3 aninhos, eles catavam a galinha do sítio, colocavam dentro da minha camiseta. E segurava a minha camiseta e a galinha ficava se debatendo. E no meu psique, eu bloqueei, mas a minha alma registrou. E aquela fobia foi uma zona de entrada para que o inimigo gerasse dentro de mim e o medo me paralisou em um evangelismo dentro de uma aldeia. Eu não sei de onde veio o seu... Você vai quebrar hoje ele aqui. Chega de paralisar, chega de bloquear a tua história por causa dos seus fantasmas, por causa dos monstros que você criou. Pastor André, essa mensagem parece que só foi para mim. Eu joguei grande parte da minha vida no lixo, por causa dos meus medos, por causa das minhas fobias, por causa dos meus transtornos alimentares, emocionais, sentimentais, sempre com medo da história se repetir. Eu me bloqueei. Só quem entende que você perdeu grandes momentos na tua vida por medo, e hoje você quer expulsar tudo isso, hoje você quer lançar fora, sai do teu lugar e vem aqui na frente. Pede licença para a pessoa que está do teu lado e diga, eu preciso ir lá ser aperfeiçoado no amor. A Bíblia diz que você só pode ser aperfeiçoado no amor se você expulsar todo medo. Eu tenho medo de engordar, eu tenho medo de engravidar, eu tenho medo de me casar e não dar certo, eu tenho medo de prestar OB de novo, eu tenho medo de cirurgia, eu tenho medo de cantar, eu tenho medo de falar em público, eu tenho medo. Deixa o Espírito Santo te trazer aqui na frente. Eu tenho medo de assumir a minha sexualidade, eu tenho medo de dizer para a minha família que eu tenho lutas homossexuais, que eu tenho lutas no lesbianismo. Eu tenho medo de confessar para o meu pastor o meu adultério. Eu tenho medo de confessar que eu tenho luta com pornografia. Ei! Quais são os seus medos? É isso que está impedindo você de ser aperfeiçoado em Deus. Seus bloqueios, seus fantasmas, os monstros que você gerou. Cala essa voz que vem gritando dentro de você que você não pode. Cala essa voz, Rosângela, que vem gritando dentro de você que não vai dar certo. Cala essa voz. Não deixe esse sentimento crescer para dentro, porque o Senhor manda eu te dizer, eu vou te ajudar a derrubar por terra todos os medos, e você e a tua casa servirá ao meu nome. O que vem impedindo a tua casa de ser salva são os seus medos. Vem para frente. O Espírito Santo está dizendo para mim que tem gente que está resistindo aí no lugar. Tem gente que está resistindo aí no... mas não tem vaga para mim aí na frente. Vem até onde dá. O importante é você sair do lugar onde você está.
Deixa o Espírito Santo te trazer. Vem aqui, meu pastor. Vem aqui. Eu vou pedir para o pastor fazer essa oração, a fim de que as algemas, as correntes, as cadeias de medo caia por terra. Fecha os teus olhos e diga assim comigo: Senhor, como Neemias, eu declaro que as situações ao meu redor vêm tentando me amedrontar. Mas, Senhor, eu te peço, fortalece as minhas mãos, porque eu não temerei diante deles, porque Tu és o meu Senhor, grande e terrível. Não terei medo, porque o meu Senhor me fortalece, me ajuda, me sustenta com a destra da sua justiça. Não temerei o homem, não me tornarei refém de ninguém, porque é só um que me ajuda, o meu Senhor. E eu, essa noite, serei aperfeiçoado no amor e expulsarei, lançarei para fora todo medo, todo sentimento que vinha crescendo para dentro, toda voz que vinha de maneira constante, gritando na minha alma que eu não iria conseguir. Eu calo a voz do medo. Essa noite, nada mais terá o poder de me paralisar, porque eu decidi romper. Se o medo nos impede de se arriscar, hoje eu me atrevo. Se o medo vem da possibilidade das coisas darem errado, eu me exponho, mesmo correndo risco de não dar certo, eu vou me atrever, porque eu sei quem me chamou. Ele é fiel e fará algo grande na minha vida ainda essa semana, em nome de Jesus. Agora cada um aqui de maneira individual, pessoal, vai colocar o teu medo diante do Senhor. Cada um aqui vem lutando com um fantasma, com um monstro, com algum temor. E hoje o Senhor manda eu te dizer: transfere para mim, entrega nas minhas mãos, lança no altar, porque eu decidi te liberar hoje com a destra da minha justiça. Abre as suas mãos, Deus vai fortalecer as suas mãos nessa oração.